Então, vamos lá. Ó. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, ó, já deve ter algumas semanas que a gente está, então, falando um pouco de humildade e tentando descobrir em nós as possibilidades e o caminho para essa conquista. A verdadeira humildade consiste no ato de nos despirmos da autoadmiração lisonjeira, do narcisismo e das falsas noções a respeito de nós mesmos, para tratarmos do que é verdadeiramente real. Então, vamos tentar entender e ver se isso aqui é um fato. Ó, quando ele fala, então, aqui da humildade mesmo, ó, despirmos da autoadmiração lisonjeira, a gente reconhece que tem uma autoadmiração. Porque falar assim, que a gente se acha, fica esquisito, né? A gente não tem coragem. Então, como que é que isso apresenta no dia a dia, essa autoadmiração? Porque dificilmente alguém vai falar assim, nossa, eu sou excelente, sou muito melhor que... Só na hora que a gente está meio surtado que faz. Mas o que denuncia que é isso que a gente acha mesmo? Fala, Pri. Quando eu me acho melhor. Mas assim, então vamos imaginar o seguinte, que eu estou fazendo uma coisa e a dona Osmar está fazendo outra. A gente fala assim, ó, para que eu faça melhor. Não é assim. Como que vai acontecer? Ó, eu estou fazendo, ela está fazendo, mas eu não estou gostando dela. Porque eu sou melhor. O que eu vou falar para ela? Deixa que eu faço. Descansa um pouquinho, olha que gentileza. Sabe a pessoa que faz o dia inteiro isso e no fim do dia fala assim, tô tão cansada. Tudo eu aqui nessa casa. Se não for eu, nada resolve. Ó, então isso é importante da gente pensar, porque senão dá a impressão que quando ela está tratando aqui essa frase da Joana, de uma autoadmiração lisonjeira, eu vou ficar o tempo todo assim me achando. Não é disso que ela está falando. Mas é desse artifício que o orgulho usa para dar um jeitinho de falar que o que eu vou fazer é melhor. Então, ó, quando eu estou no contato direto, é isso, eu vou tentar tirar o outro da história. E quando o outro não está aqui comigo, eu vou criticar o que ele fez. Eu falo que não pode pedir para os outros, aí, ó, o que acontece. Então, eu tenho que ter um certo cuidado, porque senão eu não percebo e parece que eu não tenho isso. Mas, na verdade, a maioria de nós faz o tempo todo. É bastante comum. Falsas noções a respeito de nós mesmos. A gente tem muita falsa noção. Assim, ó, eu sou calma. O problema é que o outro fulano lá me irrita. Mas eu sou calma. A gente acredita nisso, não acredita? Aí tiro o fulano e qualquer outra coisa me irrita. Aí, daí, passado um tempo, eu começo a descobrir que, assim, não era o outro que irritava. Sou eu que sou muito irritada com qualquer coisa. Só que, por muito tempo, a gente alimenta essa falsa noção de coisas que parece que eu tenho, e aí eu vou criando uma ilusão tão grande, mas tão grande,
que a partir de um momento eu começo a acreditar nisso. Então, ó, quantas vezes a gente já ouviu falar assim, ó, meu coração não é meu. Ai, me pediu, me convence. Graças a Deus eu não tenho maldade. A gente já escutou isso quantas vezes hoje? Ó, nenhuma dessas sentenças é verdadeira. De jeito nenhum, mas sem chance nenhuma. Só que a gente fala e acredita. Então, ó, se eu falo e acredito, são falsas noções a respeito de nós. Se eu acho que eu sou uma coisa que eu não sou, o que é isso? Como que chama isso? Uma ilusão. Eu acredito numa coisa que não existe. Gente, mas espera aí. Como que é esse estado de acreditar em coisa que não existe? Fica perto do que isso? Como chama? Alguém falou ali. Ó, delírio, alucinação, loucura. Porque, olha só, eu afirmo uma coisa que não existe. E eu afirmo tantas vezes que eu passo a acreditar que o que não existe, além de existir, é a verdade. Olha que estado grave é o nosso. E o pior, comum de todos. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Então, o que vai ser essa humildade? É quando eu conseguir desfazer isso e começar a conversar da realidade. Eu não vou ficar falando mais coisas que eu fui criando como artifício para não ter que lidar com. Eu começo a olhar para dentro e pôr o nome nas coisas e lidar com a verdade. Agora, ó, inicialmente, esse processo é confortável? Nem um pouco. É bem desagradável. Que imagina a gente falar assim, então, eu tenho raiva mesmo. Inveja, vixe, um monte. Falo mal dos outros. Então, mas é a realidade. Isso é a verdade da pessoa. Então, olha só, é chato lidar com isso. É difícil. Mas isso é normal. É uma pessoa que não está na ilusão, ela está na realidade. E se eu reconheço, eu tenho uma chance de começar a buscar a solução. Enquanto eu não reconheço e fico nessa ilusão, eu vou deixar isso agravar, porque eu não tô, nem sei, eu estou tentando não ter contato. Então, é um cuidado que eu preciso agora. Então, ó, como a gente vai lidar com a humildade? Ó, é andar na verdade. Porque muitas vezes ficou uma coisa que a gente confundiu de achar que o humilde era aquele que tinha que ser menos, aquele que aceita tudo. Então, ficou misturado com uma submissão, mas não aquela que a gente discutiu da lei de Deus. É eu ficar submetida à ordem do outro. E, às vezes, eu estou fazendo coisa que eu nem concordo. E uma certa passividade. E a gente acha bonito falar, a pessoa não tem boca para nada. Que pena. Porque isso é péssimo. E tem muita gente que habitua nesse lugar e não se posiciona. E aí faz uma coisa ainda mais grave, que é o ficar conivente com tudo. Eu não tenho opinião de nada, eu não sei de nada, eu não... Ó, outro lugar péssimo. Então, nada disso mais a gente pode confundir com humildade. Porque o que ele está tratando aqui é humildade de coração. Aquela que se coloca em igualdade com o outro e dá a ele todos os direitos que eu quero para mim.
Não é aquela que muitas vezes cala por interesse, que faz o jogo, porque aí não tem nada de humildade. Então, eu tenho que ter um cuidado, porque é investigação dentro, não é comportamento fora. E aí, às vezes, eu vou achar assim, porque eu gosto de andar de chinelo, eu sou humilde. Porque eu não ganho dinheiro, eu sou humilde. Nada a ver uma coisa com a outra. Só que a gente conseguiu misturar isso tudo no mesmo lugar. Então, agora precisa desmisturar. Né? Porque nós estamos falando de sentimento. Eu não estou falando de nada daqui de fora. Então, porque a humildade vai trazer esse estado de lucidez. Mas é a lucidez sobre quem eu sou. Não é falar assim, estou vendo que está todo mundo sentado na cadeira, que tem luz, ventilador. Não. É aquela lucidez de olhar e entender. Quem sou eu? O que eu estou sentindo? E ter essa clareza. Falo que como Deus é bom, né? Falo que bom que num certo grau de mediunidade todo mundo tem, porque às vezes a gente está sentindo mal e não consegue entender por quê. Porque no meu conceito, eu sou uma pessoa excelente. Como que uma pessoa excelente sente mal? É um ambiente pesado que tem esse lugar. Nossa, sentei perto de uma pessoa, mas ela estava tão carregada que eu sentei e passei mal. Cansamos de escutar isso, né? Gente, uma pessoa boa é boa, ponto. Eu até vejo que o outro não está bem, mas eu continuo sendo ok. Eu posso ficar com compaixão, mas eu não vou ficar naquela faixa de sintonia, porque aquela não é a minha. Agora, quando a pessoa do lado começa a amassar o copinho, a irritação já está escorrendo no fio de cabelo, eu tenho que avaliar que bondade que é essa que eu tenho tanto, que não dá conta de 3 minutos de copinho amassado. Se sentar, então, do lado do que balança a perna, misericórdia. Então, que paciência é essa que eu tenho? Então, se eu tenho um estado de lucidez, eu entendo que mínimos estímulos me abalam. Então, logo, essa ilusão que eu construí de uma pessoa super equilibrada, bondosa, ponderada, é uma ilusão. Porque não precisa de muito para abalar. Por quê? Porque, na verdade, eu fico aqui tentando, mas eu não tenho essa conquista. Então, essa lucidez mostra aquilo que me faz ainda passar mal, sofrer com as coisas. Por quê? Porque se eu já tivesse conquistado, eu não sofreria. Então, eu tenho que ficar atento, porque é disso que a humildade vai tratar. Humildade é se colocar em igualdade de condições com todos, doando de maneira fraterna e justa. Eu sei que se eu perguntar, todo mundo vai falar que não é preconceituoso. Então, eu não vou nem perguntar. Mas, na verdade, o que dizem os estudos é que a grande maioria é. Eu posso até falar que eu não sou, mas aqui dentro, eu sou. Então, quando ele fala assim, colocar em igualdade de condições, a gente consegue mesmo, diante de qualquer pessoa, enxergar a igualdade? Que é uma questão que eu preciso fazer comigo. Ou, às vezes, a gente não verbaliza, mas por dentro a gente fala assim, não tem jeito, né? Meu Deus, já expliquei 10 vezes, não vai aprender nunca. Tá, deixa para lá. Eu faço, porque não vai adiantar eu explicar. Isso aí não vai aprender nunca. Eu enxerguei igualdade?
Se eu me achei melhor que alguém, acabou, sou muito preconceituosa. Então, eu não verbalizo, mas eu penso. E aí tanto faz, né? Alimentou do mesmo jeito. Então, Jesus podia relacionar com quem fosse. Ele enxergava o potencial que ali existia. Ele não apontava o defeito, porque ele viu o que tinha de bom para expandir. E várias vezes ele falou: tudo o que eu faço, vós também podeis fazer, porque vós sois deuses. Faltava muito para chegar lá, mas ele sabia que o potencial estava ali. Então, ele não ficava atento a defeito, mas a virtude. Nós, quando a gente tem um desentendimento com o outro, pega quando você ficou com raiva de alguém. Quais são as formulações mentais que a gente dirige a outra pessoa? Vê se é para diminuir ou se não é para diminuir. Por que que isso é importante? Para eu entender que hora que eu não tenho, que falha eu ficar imaginando que eu sou humilde. Porque eu tento diminuir o outro. Eu arrumo palavras para agredir. Agora, é lógico que você não vai fazer isso lá no seu trabalho, você vai fazer isso dentro de sua casa. Né? Com as pessoas. Mas, se eu falei, é porque eu penso. Porque se eu não pensasse isso, eu não falaria. Então, se eu falei, é porque eu penso, e isso é uma informação muito importante para eu entender em que ponto eu me encontro. Porque senão parece que eu não tenho isso mais, que já está resolvido comigo. E isso não é verdade. Então, eu preciso atentar muito para essa situação, porque senão a gente fica confuso e não consegue nominar aquilo que está sentindo. Humildade é agradecer as capacidades e talentos e superar as limitações e fragilidades. É a virtude que mais humaniza, pois nos faz descer em direção à nossa própria humanidade e, a partir desta perspectiva, entrar no movimento que nos leva para além de nós mesmos. É uma outra ilusão que a gente tem, imaginar que quando a gente reconhece fraqueza, fragilidade, a gente fica vulnerável. Quanto mais eu caminho em direção à minha humildade, mais forte eu sou. Porque um espírito humilde, ele não fica abalado. Ele sente a dor, mas ele tem a flexibilidade para voltar. Quem quebra é o orgulhoso. O orgulho é que não aguenta golpe. Ele não dá conta disso. Só que quando a gente está aqui pensando, a gente faz na ilusão o contrário. Então, quantos de nós já construímos uma defesa que a gente fica incapaz de chorar na presença de quem quer que seja? Ou fala assim, olha, não vou mostrar que a pessoa me abalou, fica lá endurecido. Está quase sem força de parar em pé, mas quer mostrar que está lá. Tudo bem, depois vai ficar meses sem dormir, não tem problema. Mas na hora, eu fico ali, Às vezes, o outro que mostra, que chora, que fala, que reclama, que doeu, meia hora depois, ele já está de bem, já está tudo certo, resolvido, já aceitou e já a vida já andou, já foi. Ele não fica amarrado. Eu tive uma situação que eu assumi uma fragilidade minha, numa roda de amigos. E aí, a partir daí, eu achei assim que, além de não me sentir acolhida, eu fiquei exposta e me sentia assim fragilizada, como assim só eu tinha aquela dificuldade. E a partir daí, eu sei que eu tenho,
mas eu não me coloco mais assim falando que eu tenho, porque a impressão que dá é que você se abre e fica assim exposto a críticas, entendeu? Lá na frente, o Evangelho vai falar assim, que nós seremos humilhados por defender a verdade. Que enquanto a gente não entrar nesse processo, então lembra quando Jesus fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Porque assim, enquanto eu não assumir que eu sou um Espírito eterno, que é nisso que eu acredito, e defender a minha verdade, eu sou conivente com o mundo. O famoso em cima do muro. Né? É o Judas, que ama Jesus, mas gosta tanto do dinheiro que ele prefere negociar antes e ganhar uns troquinhos mesmo. Ou seja, se eu não tiver uma postura, eu alimento a postura vigente, que é essa, entendeu? Uma moral totalmente desvirtuada, que é a favor de interesses mesquinhos e que nunca defende a postura da verdade. Então, infelizmente, o começo vai ser exatamente isso. E penso que a maioria de nós tem muito medo de exposição. Né? Muito medo. E aí, para não expor, eu não posso ser corajosa. E o covarde traz em si o seu próprio castigo. Né? Então, esse é o ponto. Custa caro. Que lembra, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, ele teve um drama de consciência também bastante intenso. Porque ele amava. Mas por ser covarde, não conheço, nunca vi. Esse meu mestre, nem sei quem é essa pessoa. Agora vamos combinar. Na roda de amigo, quando eu não falo a verdade, eu estou negando essa verdade do Cristo. É Pedro que nega. Eu prefiro me esconder do que assumir. E isto é um preço. Tudo tem preço. Nada é de graça. Agora, vai chegando um momento que o nosso conflito vai crescendo tanto que a gente vai se incomodando quando a gente não assume a nossa postura. Porque a gente passa a ter uma dificuldade aqui dentro. Então, é um processo muito grande de transformação, que não é simples. É uma luta. Né? A gente não gostaria, a gente queria que fosse um mar de rosas. Lembra que Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Então, se a gente está esperando que foi essa paz assim do morninho, gente, vamos lá, vai tocando. É com mudança mesmo, a gente tem que assumir postura, não tem jeito. É uma coisa bastante séria. Mas, assim, que a Lúcia falou, eu acho que é uma coisa, eu tenho uma irmã que ela é muito sincera. Eu não vou falar. Que ela... não vou falar em verdade, né, mas ela é sincera, ela fala aquilo que ela acha que é a verdade dela. Então, inicialmente, a gente se afasta, porque você vai ouvir tudo que ela pensa. Né? Mas, quando você quer uma opinião sincera, quem é que você procura? Ela. Então, quando a gente quer saber a verdade, essa verdade que nós estamos chamando aqui, eu vou conversar com ela, porque ela vai falar exatamente o que ela pensa. Então, as pessoas vão acostumando com isso, né, Lúcia? Eu acho que quando você vai dentro dessa busca da humildade, você vai falando a sua verdade, sem pretender. Estamos chamando verdade de ponto de vista, né? Nós vamos falando do nosso ponto de vista, as pessoas vão acostumando. Né? E a gente tem que ter a humildade de saber que, às vezes, o nosso ponto de vista é só o ponto de vista, não é a verdade. E talvez ele pode mudar. Porque é aí que eu entendo que é a humildade. Né?
Eu sei que essa colocação é bastante desconfortável, né, do ser em cima do muro. Às vezes, para ficar lá, a gente usa como se fosse ponderação. Mas o que nós vamos ter que pensar é o seguinte: imagina numa situação que eu preciso de alguém que assuma uma postura para me auxiliar, para me defender. Então, imagina se a pessoa faz assim, então, vou me envolver. Mas ela era a única que testemunhou que poderia. E aí, em nome de uma ponderação, ela vai falar, então, mas já viu, né? Olha. Então, só que eu posso precisar disso também. Então, é uma avaliação que cada um vai ter que fazer. Mas chega uma hora da vida que eu preciso ter postura. E as coisas têm um preço. Não tem jeito, né? De falar assim, então, não quero me envolver. Não... Então, isso tem preço também. Então, é uma avaliação que nós temos que fazer. De verdade. Porque não tem como isso passar. O outro ponto aqui, quando ele diz assim, que a humildade nos encaminha para a nossa humanidade. Quando a gente está num período equilibrado, se eu não entro dentro de mim para avaliar quantas coisas eu ainda tenho para corrigir, eu posso ficar aquela pessoa que aponta erros e julga o tempo todo. Então, quando alguém erra, a gente faz assim, nossa, que absurdo, a pessoa fez isso. Nossa, que horror. Como se dentro de mim não tivesse nenhuma iniquidade. Então, olha só, a deusa perfeita, que não erra e não falha, pode apontar, julgar e condenar as demais pessoas. Então, eu estou me distanciando daquilo que me torna humana, que é essa criatura cheia de falha. Quando eu reconheço tanto que eu ainda erro, e eu vejo o outro que errou, eu me compadeço, eu falo, ai, gente, que difícil, que situação é essa? Nossa, agora ele tem que se reerguer a partir daí. Que luta! Totalmente diferente. E se for um erro que eu já trabalhei comigo e já superei aquele momento, eu ainda vou alimentar em mim a certeza que ele vai enfrentar aquela dificuldade, mas que se eu venci, ele também pode vencer. E aí eu tenho condições de amparar e auxiliar, porque eu conheço que dor essa pessoa enfrenta. Então, olha só, a humildade, ao contrário do que a gente tinha imaginado, ela não está me fragilizando, ela está me fortalecendo, porque agora ela me dá condições de me ligar de coração com o outro e me aproximar do irmão que precisa. Se eu fico fechada no orgulho, eu só posso ficar cheia de mim. E aí não vai ter mais espaço. Então, a relação que eu tenho aqui fora é de duelar com as pessoas, criticar ou usar. Eu quero as pessoas que atendam o meu interesse. E aí a gente seleciona. Esse tipo não serve. Vocês conhecem um negócio que fala assim, ai, gente, assim, para andar com meu filho, ai, não é coisa, ai, gente, né? Não é por nada, mas o mundo é perigoso, né? A gente deixar o filho... Então, tipo de gente não serve. Tem um outro tipo de gente que faz a mesma coisa errada, mas na outra classe social aí interessa, aí serve. E eu tenho que avaliar isso, porque isso é quem sou eu. Então, olha, quando eu penso em tipo de gente, em duelar com pessoas, em fazer jogo de interesse a partir disso ou daquilo que a pessoa possa oferecer,
Eu preciso fazer a leitura do meu orgulho. E por que ele está ocupando esse espaço? Porque a humildade ainda não expandiu. Agora, pensa aqui comigo. Se eu preciso de jogo de interesse, se eu preciso da aparência, olha que difícil. Aqui fora, o tempo todo eu tenho que ficar segurando uma postura fabricada que vai me dar um trabalho enorme, um cansaço e um medo, porque qualquer hora podem descobrir que é só interesse. Então, o orgulhoso, ele vem de uma postura corajosa, quando por dentro ele é temeroso e inseguro. Ele fica oscilando o tempo todo, oscilando o tempo todo. Vocês conhecem isso quando fica grave? Vai para o topo da coragem e depois vai lá no fundo com medo. Vai no topo da alegria para depois ir lá no fundo com uma tristeza. Não consegue achar mais o equilíbrio, porque agora ele não sabe mais. É tanta ilusão construída que a pessoa fica perdida. Eu sou esse poderoso ou eu sou o nada? É assim essa vida que eu falo ou não tem nada disso? Essa oscilação pode agravar. Então, é algo que eu preciso perceber para poder vigiar em mim que hora isso acontece. Tudo bem até aqui esse ponto da humildade, que agora ele vai trazer mais uma parte. Tudo certo? Então vamos lá. O item agora é: aquele que se eleva será rebaixado. Então, antes da gente entrar no item do Evangelho, vamos entender o seguinte. Quando ele fala, aquele que se eleva será rebaixado, vocês conhecem gente que se eleva? Sim ou não? Que bom. Mas, assim, é uma regra que todo mundo que se eleva depois fica rebaixado? Ou tem gente que se elevou e ficou elevado mesmo? E segue muito bem, obrigada? Maioria. Então, Jesus está discutindo e trazendo pontos para o espírito eterno, não para uma vida. Porque, às vezes, a prova dessa vida da pessoa era ser muito rica, muito poderosa, muito tudo que ela quisesse. E ver como ela ia lidar com aquilo. O outro pode ter, nessa vida, um planejamento de muitas restrições materiais. Então, ele não está falando de momento de vida, mas ele está falando de continuação. Então, essa é uma avaliação que eu tenho que entender, porque isso aqui não é para aplicar lá naquela pessoa que eu pensei que é o que se eleva e que tem que ser rebaixado. Quem está se elevando e precisa ser rebaixado sou eu, que acabei de, em pensamento, julgar alguém sem ser a pessoa. Então, olha só, é um problema meu mesmo. Tá? Então, é com esse cuidado que a gente lida com isso. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Desatentamente, lendo esse item, às vezes as pessoas acham que é assim, é porque criança não tem pecado. Não é isso, não. Se é um espírito eterno, já veio de outras vivências, tem. Às vezes até um tanto bom, né? Agora, ele está falando que é como se fosse
aquela primeira fase da infância, onde existe uma ingenuidade, onde a criança não elabora maldade ainda. Ela tem uma pureza e uma simplicidade. É disso que ele está falando. Porque ela ainda não assumiu de vez aquela personalidade dessa vida, então ela ainda é bastante flexível. Quem convive com criança pititica sabe, a gente briga. Quanto tempo dura? 5 minutinhos. Aí elas ficam de bem. E se você desculpar, está tudo certo. Aí, daí um tempo, começa a mudar essa história. O que acontece quando chega ali pelos 11? Briga. Né? Aí é problema. Porque ou ela xinga, ou ela enfrenta, ou ela emburra. E isso permanece pela vida adulta. O que a gente faz quando a gente briga? Vocês não fazem nada, pelo jeito. A gente fica de mal. Fica sem conversar. Alimenta a mágoa. Fica com rancor. Deseja o mal. Todas as alternativas são válidas. Entenderam? Então, assim, a criança não fica desejando mal para o outro. E mesmo, e às vezes, a gente que descompensou e deu uns tapas. Ela não fica desejando mal. Então, ele estava falando dessa simplicidade, dessa ingenuidade. Aí vocês vão falar para mim, mas você não quer que a gente fique à mercê. Ele está falando que é para assemelhar. Lógico que você vai usar a sua inteligência para achar a solução melhor. Mas quando eu fico de mal, vira a cara, alimento mágoa, desejo mal para o outro, eu tenho que entender que eu estou usando a inteligência para me prejudicar. Porque é contra mim tudo isso que eu estou fazendo. Isso vai me trazer uma grande desarmonia, um grande desequilíbrio. Por isso que eu vou ter uma certa dificuldade para me restabelecer. Então, quando ele usa a figura da criança, é para fazer essa comparação, para a gente entender aquela pureza. E como a criança tem essa pureza, ela não tem a malícia, ela não fica prevenida, ela não se arma contra os outros. E a gente vive armado contra os outros, desconfiando de tudo e de todos o tempo todo. Então, esse é um outro cuidado que agora eu tenho que ter. Por quê? Porque às vezes eu não dou chance. E mesmo porque eu não vou dar chance do outro fazer nada, porque também se ele fizer eu não vou perdoar. Então eu já vou evitar antes. E aí eu vou me fechando, e como que chama mesmo a pessoa que fica fechada só para ela o tempo todo? Ai, a egoísta. Não vai dar certo. Então, eu vou precisar pensar de que maneira eu posso abrir espaços para o outro. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, lembra que lá no comecinho do capítulo, eu disse assim, que a gente conhecia a humilhação, mas que a gente precisaria descobrir como é que da humilhação chega na humildade. Então, vê que aqui ele fala, aquele, portanto, que se humilhar, porque inicialmente é isso que eu vou sentir. Quando eu faço uma proposta de não revidar, de falar, o outro errou, eu estou certa. Mas se eu tiver com raiva dele, tá bom.
eu estou certa, mas estou com raiva. Continuo tendo que aprender a lição do mesmo jeito. Porque o fato dele errar, ele precisa aprender que ele errou para ele consertar. Agora, ficar com raiva não é um problema dele, é um problema meu. E o meu, quem tem que resolver, sou eu. E, via de regra, a gente vai perdoar quem tiver errado mesmo. Porque quem acerta com a gente, eu não preciso de perdoar nada, está certo. Agora, quando a pessoa erra e ela me fere de alguma forma, é essa que eu vou ter que perdoar. E aí eu estou certa, estou com a razão. Está com a razão. Mas continuo do mesmo jeito. E, inicialmente, a dor vai ser essa, uma dor de humilhação. Agora, vou fazer uma pergunta básica. É todo mundo ou só eu que tenho medo de humilhação? Tem ou não tem? Não entendi. O povo não se mexe, vai me dando uma aflição. Porque é horrível, né? Dói muito? Não? Dói? Por que vocês acham que dói muito? Porque o orgulho é muito grande, só pode ser por isso. Porque, olha só, se meu orgulho fosse pititiquinho assim, ia ser uma lixadinha de nada. Como ele é enorme, dói. Então, tem muita coisa que é difícil. Só que aí, eu tenho que ter a lucidez e falar assim, então, esse ponto é o ponto que me afasta da lei de Deus e, logo, é o ponto que me desequilibra, traz dor e toda sorte de doença que eu vou alimentar em mim. Então, o que eu quero? Mudar ou continuar? Porque eu vou ter que decidir. E muitas vezes a gente fala assim, mas é difícil, né? Eu vou deixar para depois. Tudo bem, eu posso deixar para depois. Mas com a lucidez que eu estou escolhendo me afastar daquilo que Jesus ensinou e que eu falo que é o que eu acredito. Tudo bem, está certo. Só que tudo que eu decido fazer tem consequência. Se eu prefiro, está tudo bem também. Mas eu tenho que saber, essa é a consequência. Então, se eu não tenho essa lucidez, olha que coisa esquisita. Eu escolho o afastamento, mas depois eu não quero nenhuma consequência. Eu queria me afastar da lei e encontrar paz, equilíbrio. Não tem jeito. Isso não existe. E a gente já entendeu que não existe. Então, essa é a lucidez. Eu escolhi ficar de mal, alimentar a raiva. Tá bom. Isso vai te fazer mal. Prefiro assim. Então tudo bem. Você que sabe. E se depois eu adoecer? Era uma consequência possível. Não, tá tudo certo, para você tá bom, tá ótimo. Não tem ninguém que te force a fazer o contrário disso. Mas aí eu preciso entender, é uma definição que eu estou fazendo. Eu entendi que a lei fala do perdão e eu não vou perdoar, eu quero ficar de mal mesmo. E ver que a gente fala até com uma certa satisfação. Eu não dou o braço a torcer. Eu não volto atrás. Falei, tá falado. Tudo bem. Se eu tiver essa clareza, excelente. Aí depois eu só não posso sentar perto de alguém, passar mal e achar que a culpa é do outro. Porque agora eu estou entendendo. Eu estou desse jeito. Então, essa lucidez agora é importante, porque agora nós temos muitos dramas já acontecendo na nossa intimidade, porque o contato que a gente tem com a lei de Deus é bastante significativo já. Eu penso que aqui de nós, qualquer capítulo do Evangelho que a gente abrir, a citação de Jesus, todo mundo já ouviu. Todo mundo já sabe. Então, fala assim, não sabia.
eu já sei, isso aí eu já conheço. Agora, o problema é que eu conheço e eu ainda não decidi. Então, eu me afasto. Pode deixar aí, Ju. Eu vou... O que vocês imaginam que acontece quando a gente foge dessa dor que ia me obrigar a ser melhor? Eu sei, estou perguntando, é difícil, é que a gente não para pensar nisso. Ó. Mas pensa, o que vai acontecer com a gente? Olha lá, ele falou que ele vai ficar mais feliz. Por quanto tempo? Ó, porque vamos lá, se eu brigo com alguém e dou aquela resposta mesmo, que leva o outro, o primeiro momento é de satisfação? Sem nenhuma dúvida. E a gente ainda fala assim, agora ele aprendeu com quem ele mexeu. Toda feliz. No segundo momento, o que acontece? Se alguém em volta viu, o segundo momento chama? Que vergonha. Agora descobriram que dentro de mim tem isso. Ai, que vergonha. Acho que eu nem volto mais. Aí é ruim, porque a gente mora numa cidade desse tamanho, você muda de lugar, a pessoa decide passar lá, dá de topo com a gente, é horrível. Vergonha. Terceiro, o que vai acontecer? Ó, não aguento mais ser assim. Por que eu não aprendo a falar de outro jeito, meu Deus? Aí eu começo a ficar mal comigo. Porque aquilo que eu sou, eu não estou mais querendo. Então, o que eu tenho que ter cuidado? Para a hora que eu chegar aqui, ó, eu já fiz uma parte da dor, não desistir nessa hora, porque senão, às vezes, a gente fala assim, mas fazer o quê, né? Eu sou assim mesmo. Aí eu volto lá e começo tudo outra vez. Vou xingar, falar alto, passar vergonha. Ó, cheguei até aqui, não quero. Mas então, por que eu respondi? O que foi que a pessoa me fez para eu fazer isso com ela? O que é que eu não tolero do outro? Então, ó, eu vou começar a aprofundar essa conversa comigo para descobrir. Eu fiquei muito mal porque eu achei que a pessoa me desprezou. E quando me despreza, me dá uma dor que aí na hora eu não dou conta do desprezo. Mas por que não podem me desprezar? Quando é que a gente acha que a gente é tão importante a ponto de ter que ser quase uma preferência nacional? O que tem? Nossa, eu não sabia, gente. O orgulho faz eu sentir uma dor chamada desprezo, rejeição, abandono. E a hora que chega nisso, eu avanço. Segundo cuidado. Nós somos extremamente inteligentes. Então, para não me sentir mais desprezada, sistematicamente desprezarei a todos. Monto uma capa de indiferença de quem você gosta. De mim e do meu cachorro. Vocês conhecem esse discurso. Porque se eu não gosto de ninguém, ninguém nunca mais pode me desprezar. Acabou. Ó. Proteção. Aí eu começo a ficar uma pessoa reservada, quieta, até a hora que eu caí num trem chamado isolamento. Aí é problema de novo. Ó, entenderam que para fugir da dor que eu tinha que aprofundar, eu vou começar a buscar alternativa que leva numa outra dor. Por quê? Porque só tem um caminho. Quando Jesus falou, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não tem caminhos alternativos. Isso não existe. Tem um caminho. Que recursos você vai usar para andar por esse caminho? Aí você pode achar 1 milhão. Desde que o seu recurso te coloque nesse caminho, que é o que ele ensinou. Não tem outro caminho.
Então, assim, ó, você vai orar todo dia, se você vai cantar, se você vai meditar, se você vai lá na natureza, que caminho que você vai usar para enfrentar a dor, que chama humilhação, para chegar na humildade, o recurso é seu, tanto faz. Mas é por esse caminho que eu tenho que seguir, não tem outro. E a outra coisa que a gente vai ter que pensar é o seguinte: vocês lembram de uma pergunta de Kardec que a gente já respondeu aqui 1 milhão de vezes, que fala assim, ó, onde está escrita a lei de Deus? Vocês lembram? Onde está a lei de Deus? Na minha consciência. Quando eu erro com alguém, precisa me contar ou eu sei que está errado? Eu sei. Ninguém precisa contar. E ninguém precisa ver o erro. Porque quem tem que saber sou eu. Então, tem um monte de erro que ninguém viu, mas eu sei. Apesar do enunciado ser de Newton, ação e reação é só uma lei natural que consta na lei de Deus. Quando eu tenho certeza que o que eu estou plantando não é bom, eu passo a ter certeza que o que eu vou colher. Então, quando a gente começa a distanciar da lei de Deus, simplesmente pelo imperativo da lei, eu começo a sentir medo. Por quê? Porque pelo que eu estou fazendo, eu já conheço a resposta, porque a lei está em mim. Vocês já viram quando a gente faz bobagem e anda assustado? A gente fica assustado, fica com medo. Parece que, de repente, alguém vai ficar... desse jeito. Por quê? Porque ninguém sabe, mas eu sei. A lei está em mim. E a outra coisa que acontece junto com isso é que, como o que eu fiz não é de acordo com a lei, é uma coisa um tanto difícil, eu vou ficando com um vazio, porque me falta esse equilíbrio que o alimento do amor da lei me traz. E aí começa a crescer um vazio. Eu vou ficando mal. E o medo com o vazio dá um trem que a gente conhece como ansiedade. É um medo inespecífico. Eu fico o dia inteiro numa inquietação. O que você tem? Ai, não sei, não consigo parar quieta. Não dá. Então, por que eu não paro? Porque eu não sei do que eu temo. Eu temo um trem que eu não estou identificando, que está aqui dentro. Porque eu estou afastando da lei. E isso me dá essa certeza que vai dar ruim para o meu lado. Então, eu tenho que avaliar muito, perguntar muito aqui dentro, porque só eu posso dar essa resposta. E a maioria dos afastamentos para o nosso patamar evolutivo não são coisas bárbaras. Não é porque eu matei, não é porque... Não, mas eu sei, eu virei a cara, eu desejei mal, eu enganei, eu prejudiquei. A pessoa talvez não saiba ainda, mas eu sei. E a consciência começa. E aí a inquietação vai acontecendo. Então, é uma avaliação íntima para eu poder encontrar com essa humildade que me humaniza e me auxilia a ver com clareza em que ponto eu preciso trabalhar agora para voltar para o ponto de equilíbrio. Então, é um desafio, precisa de coragem, mas a gente precisa dessa confiança no amparo que nos auxilia. Podemos encerrar?